Bom dia, todos bem? Bom, essa é a nossa segunda aula síncrona. Eu estou gravando esse vídeo aqui, para quem não puder participar ao vivo. A gente está num momento aí de transição entre o bloco 1 e o bloco 2, né? Então, a ideia hoje aqui é fazer uma introdução e tecer alguns comentários gerais sobre o bloco 2 e destacar alguns pontos das avaliações que nós fizemos a respeito do desempenho de vocês no bloco 1, ok? Bem, eu queria convidá-los a participarem de atividades do bloco 2. A gente mexeu algumas coisas, a gente tentou deixar o bloco mais dinâmico, ele é um bloco mais curto, bloco de aulas mais curto, e, inclusive, dia 24 de setembro, a gente já tem uma entrega aí da primeira atividade, né? Questionários a respeito dos textos. Bom, os temas do bloco 2, administração pública e participação popular, federalismo e descentralização, em relações entre executivo e legislativo federal. Eu inicio, inclusive, com esse bloco, uma série de entrevistas com orientandos meus da pós-graduação e egressos do PPG, que conduziram suas dissertações de mestrado ou tese, ou estão conduzindo suas teses de doutorado, com temas ligados a justamente esse que a gente está vendo aqui. Tá? Então, por exemplo, a primeira entrevista que está disponível para vocês, com o Marco Aurélio Cirilo Lemos, ele trabalha na Fundação Banco do Brasil, terminou o mestrado dele em março e estudou participação social. Então, um trabalho bem interessante que é o caso da Senap, né? E, enfim, são vídeos que exploram um pouco o tema da pesquisa, que tem a ver com os temas da disciplina, mas também trazem algumas reflexões interessantes sobre método de pesquisa. Então, para quem está aí começando PPA e ETC, acho que é um material interessante. Bom, com relação às atividades do bloco 2, eu falei que eu tentei deixá-lo mais dinâmico, eu eliminei as resenhas. As resenhas demandam mais tempo para a gente corrigir, eu e os monitores, né? E eu acho que a gente precisa ter um tempo de resposta rápido. Então, por exemplo, após a aula de hoje, eu já vou disponibilizar para vocês a planilha com os resultados das avaliações das atividades do bloco 1, com exceção às resenhas. Fato que no bloco 2 não vai ter resenha. Eu gostaria de destacar nesse bloco também, já que a gente está falando de federalismo, descentralização em relação entre executivo e legislativo, dois vídeos que eu peguei no YouTube. Um, entrevista com o professor Sérgio Abrantes sobre presidencialismo de coalizão. Vai lembrar que o professor Sérgio Abrantes é um dos principais pesquisadores de administração pública do Brasil, sociólogo, e ele quem cunhou esse termo, presidencialismo de coalizão, isso na época da Constituinte de 88. Sérgio Abrantes também ele deu uma coluna diária, não sei se é diária, mas ele deu uma coluna na CBN. E o outro vídeo é do Fernando Abruzzo, sobre federalismo, né? Também é um cara que mais estuda federalismo, capacidades estatais, e ele concedeu essa entrevista no programa da USP para tratar justamente das questões do federalismo no Brasil no combate à pandemia. Então, um vídeo curto, são dois vídeos curtos, algo em torno de 15 a 20 minutos. Eu acho que são materiais bem legais. Tá? E lembrar o seguinte, quem não fez nenhuma atividade do bloco 1, pô, ainda dá tempo, sabe? Eu estou aqui convidando vocês né, para concluir essa. Ficaria muito satisfeito se a gente não tivesse um índice relevante de evasão. Então, assim, controle de frequência, a nota, estão ligados à realização das atividades, mas olha só, o bloco 1 passou, tem
muito semestre ainda pela frente. Então, quem não fez, combina, né, a executar as tarefas do bloco 2 e as demais que tem pela frente. Eu postei também, há um tempo atrás, semana passada, as instruções para a atividade avaliativa especial 1. Bom, não vou abrir o documento aqui, porque já gravei um vídeo, né, explicando essa atividade. Só queria dizer o seguinte, eu preciso, junto com os monitores, ter uma definição dos grupos. Então, peço aos grupos que entrem lá no fórum, então um representante do grupo entre lá no fórum, faça uma postagem com os nomes dos integrantes do grupo e a RA que vai ser analisada. Okay? E eu liberei agora também, antes da aula, o arquivo lá no Moodle com as instruções detalhadas e os itens que devem ser tratados nessa atividade avaliativa inicial 1. Basicamente, essa atividade consiste num levantamento de informações. Esse arquivo que vocês vão ver, então, vocês vão poder fazer um checklist de tudo que já foi sendo levantado. Bom, fiquem atentos à data de entrega. Bom, encaminhando, eu queria destacar as principais participações nas atividades do bloco. A atividade ligada ao fórum, que havia um texto da RAP para vocês lerem, né? O título desse artigo era Dilemas Morais na Gestão Pública Brasileira no Enfrentamento da Pandemia. Eu queria que vocês lessem esse texto, selecionarem uma reportagem, revista ou jornal, e postarem no fórum um comentário, né, a respeito do tema, tentando fazer um link entre as coisas. Bom, eu gostaria de destacar aqui, primeiro, a resposta da Aline Martins Lopes, ela, uma reportagem com a chamada DF, a líder nacional em teste para a Covid-19. Ela chega a mencionar o artigo da RAP, assim, no iniciozinho do comentário, mas aí eu achei que ela ia engatar e fazer um link entre a reportagem e o conteúdo do texto da RAP, mas isso não foi feito. Enfim, mas valeu a menção ali. Também gostaria de destacar a resposta da Samara Lima Barbosa. E a chamada da reportagem que ela selecionou foi Empresários protestam por ampla flexibilização em Fernando de Noronha. Eu achei que a sua opinião ficou muito clara no comentário, mas também você não mencionou o artigo da RAP. Né? Ao contrário de outras respostas, você não ficou só no resumo da reportagem, você se posicionou explicitamente. Né? Eu gostei bastante disso. Esse foi o caso também da Larissa Caldas. A reportagem dela tinha uma chamada que era um relatório aponta baixo aproveitamento de recursos destinados ao coronavírus no Brasil. E aí ela levanta, né, um questionamento: será que é falta de habilidade dos gestores, né, em alocar e utilizar esses recursos? E aí eu faço uma provocação aqui, Larissa. Talvez não seja a habilidade ou competência dos gestores. Talvez seja vontade política. Né? Então, se você puder, dá uma olhada lá no vídeo do Fernando Abruzzo sobre federalismo. Aí você vai ver, bom, a gente tem um Ministério da Saúde, deveria exercer a função de coordenação com as unidades de saúde dos entes subnacionais, estados e municípios, mas a gente tem um governo que, durante os primeiros meses, negou a relevância da pandemia, demitiu 2 ministros, deixou um ministro militar especialista em logística, não em saúde, como interino durante 3 meses, depois efetivá-lo como ministro de fato. Então, assim, politicamente, a pandemia, do ponto de vista da saúde, não teve
não foi objeto de preocupação, né? Não esteve na agenda do governo. O governo foi mais econômico, enfim. Quando a saúde era tratada no âmbito do governo federal, a gente tinha a prescrição de cloroquina, né? E aí também eu queria destacar, avançando, a resposta da Lohana Couto, e ela traz uma reportagem sobre a não obrigatoriedade de licitações na pandemia. Foi a resposta talvez a mais completa que eu tenho observado nessa atividade. Parabéns, Lohana. Parabéns a todos que realizaram a atividade, específicos que eu estou destacando aqui. Mas a resposta da Lohana, ela desenvolveu bem, sabe? Eu gostei muito das questões levantadas por ela, especialmente uma em que ela fala assim: os princípios que regem a administração pública, como legalidade, impessoalidade, isonomia e principalmente eficiência, estão sendo respeitados. E aí eu queria destacar, Lohana, né, os aspectos, né, as dimensões desse conceito de eficiência como um princípio, né, constitucional. A gente está falando, então, de uma ação que deve ser idônea e eficaz, deve ser econômica e otimizada, deve ser satisfatória, ou seja, qualidade. E além, então, de tudo que se colocou, né, a gente também viu em outras reportagens que essas compras foram feitas a caixa, assim, sem muito critério, muitos testes de qualidade duvidosa foram adquiridos pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, né? Então, mesmo que a corrupção, como a gente viu explodindo ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, não fosse uma preocupação, também aconteceu aqui no Distrito Federal, né? Ainda assim, a qualidade, ou seja, o princípio de eficiência, a qualidade dos testes adquiridos era bastante duvidosa. Então, você não tem informação, né? Se você não tem um teste confiável, você não tem informação. E aí a gente não teve um pico na pandemia, a gente teve que é Vossoroca, né? Aquela onda que a gente vê, aquela onda gigante no Rio, lá na Amazônia, né? O pessoal tem até surfista que vai para a Amazônia, vai surfar aquela onda contínua, assim, gigantesca. Em alguns países a gente teve uma curva que fez assim, um pequeno platô. No Brasil a gente teve muita gente morreu. Precisaria ter morrido. Bom, aí a outra atividade que eu queria comentar é justamente a entrevista com o Emicida. E aqui foi onde eu percebi não sei, é uma percepção que eu tenho. Talvez a atividade que vocês mais tenham gostado de realizar foi onde vocês mais se soltaram nas respostas. Eu separei alguns comentários aqui. Comentário da Andréa Lobato, do João Pedro Lopes, da Iane Pimentel, da Luciana Quartini e do Vitor Nunes. Vou destacar aqui rapidamente, então, o que a Andréa Lobato colocou, né? Dentro da resposta dela, ela faz uma reflexão, né? Quer dizer, ela destaca a reflexão permitida em relação ao racismo e democracia. Então, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Acredito, assim como foi falado pelo Emicida, que qualquer tipo de preconceito acaba por inviabilizar a construção de uma sociedade democrática de direito, onde toda a população usufrui, em sua totalidade, de todos os direitos expressos na Constituição. Como exemplo, trago o artigo 5º da Constituição Federal, que apresenta como um dos direitos fundamentais a igualdade perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Se todos são iguais perante a lei, por que a população de baixa renda é vítima de abordagem policial truculenta? Por que não tem acesso a lazer e ensino de qualidade?
Por que temos que ouvir um presidente da República dizer que o trabalho infantil faz bem para as crianças da periferia? Ainda sobre esse tema, podemos fazer um paralelo com outro artigo da nossa Constituição, artigo 6º, que diz que é um direito social a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Ao fazermos a análise apenas desses dois artigos e observar como a maior parte da sociedade brasileira vive, percebemos que a democracia em sua totalidade não é usufruída por todo cidadão brasileiro. Fecha aspas. Olha, eu gostei muito dessa reflexão. Parabéns, Andréia. Acho que você foi cirúrgica, você recorreu à Constituição Federal, colocou aqui no seu texto. O racismo, infelizmente, ele vai degradando, ele vai implodindo a noção de democracia, a noção esses direitos sociais todos que você traz, bem-estar coletivo. Então, é triste. Infelizmente, a gente vive num país que não acolhe a todos de maneira igual. O comentário do João Pedro Lopes, abre aspas. Gostei muito do posicionamento da repórter Adriana Couto quando ela fala a respeito da criação de crianças negras. Faz questão delas resgatarem sua cultura através do poder do preto e não da opressão do branco. Esse ponto é fundamental para a criação de crianças pretas e pardas, com certeza. Mas creio que tem que ser abordado na criação de todas as crianças no mundo. A visão de mundo eurocentrista é absolutamente excludente, e se todas as crianças fossem criadas para ter um filho com olhar crítico, e em cima disso, a mudança de como as pessoas se tratam seria enorme. Eu sou homem, branco e venho de família que teve condições de me bancar uma boa educação. O fato de estudar nas melhores escolas particulares de Brasília e nunca ter tido História da África como matéria é algo que me deixa muito triste e revoltado com o sistema de ensino. As crianças brancas são ensinadas a serem racistas desde muito cedo. A vida inteira fui condicionado a pensar no colonialismo e na escravidão pelo lado do homem branco herói. E nunca tinha pensado que aquele negro tirado da África não era um escravo, ele foi escravizado. Os índios e as índias não foram catequizados e miscigenados, eles foram aniquilados e elas estupradas. Esse tipo de pensamento e questionamento não é apresentado para as crianças, que acabam tratando muitos episódios da história como algo normal e lindo, sendo que a realidade é bem diferente das apresentadas nos livros das escolas. Acho que esse ponto é importantíssimo e Emicida mesmo coloca que cria a filha dele para amar o cabelo dela e faz questão de ficar em cima da escola para garantir que ninguém diga o contrário. Esse tipo de ação é que vai fazer as pessoas melhorarem como seres humanos e enxergarem todo mundo como igual. O caminho é longo, mas creio que estamos, fecha aspas. E aí lembro num ponto também da fala da Emicida, chegar antes do racismo na criança. Quando ele fala da criação da filha, o orgulho, né, de ser preto tem que chegar antes do racismo. Porque aí a criança ela cresce sabendo das suas raízes, tendo consciência de si, da sua cultura, e aí ela tem uma outra cultura quando encontrar o racismo na sua vida. Talvez o racismo... eu tenho filho, né? Então, assim, eu penso nisso, né? Qual vai ser o momento em que a criança, a minha filha, vai perder um pouco da sua inocência, da sua pureza? Para as crianças pretas, talvez um episódio de racismo seja esse o momento. Bom, mas aí o João Pedro ele levanta outras questões e eu queria apresentar para vocês aqui 3 textos.
Esses são 3 livros, aquela editora LTM, a gente vê muito no aeroporto, no jornal, né? Uma editora que investe nesses livros de bolso. O texto chama-se Naufrágios e Comentários, um explorador chamado Cabeça de Vaca, Antônio Nunes Cabeça de Vaca. Ele nasceu em 1492. O outro livro chama-se O Paraíso Destruído, Diário do Frei Bartolomé de las Casas. Esse aqui também é o Diário do Cabeça de Vaca. E esse aqui é A Conquista do México, o Diário do Hernán Cortés. São 3 visões distintas sobre os eventos da conquista da América. Salvo engano, eles foram contemporâneos, mas são 3 visões distintas. O Hernán Cortés, todos sabem, foi o mais sanguinário, né? Então ele passava feito um trator, né? 20 milhões de nativos mortos em 30 anos. Macabro saldo da conquista espanhola. Ele vai contando, né? Inclusive fala da tomada dele lá, Império Azteca, como ele precisou lidar com Montezuma. Enfim, esse aqui era o sanguinário. O Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, ele tem uma postura muito diferente. Então, assim, ele conquistava, mas respeitando as culturas locais que ele encontrava, né? Pelo menos essa perspectiva que ele traz para a gente aqui. Ele era contra extermínio, contra violência. Inclusive, ele pagou anos de prisão na Espanha por conta dessa postura. Essa aqui é uma história épica. Eu comecei lendo esse livro. E aí depois eu parti para o livro do Hernán Cortés, depois eu li o livro do Frei Bartolomé de las Casas, uma figura neutra, não era um conquistador, em que ele descreve, né, também o massacre dessas civilizações. Enfim, então, para a gente compreender, né, como é que foi esse processo de conquista da América, só fazendo esse parênteses em cima da resposta do João Pedro Lopes, recomendo, especialmente esse livro aqui, do Cabeça, né, porque é uma história assim, fabulosa. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente o sumáriozinho. O Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, nascido em 1492, sabe o ano preciso da sua morte, foi um dos mais intrépidos e incomuns conquistadores da história colonial da América. Ao naufragar na Flórida em 1527, caminhou 18.000 quilômetros descalço e nu até o México, onde chegou em 1537. Em 1541, foi nomeado governador do Rio da Prata. A gente está falando ali de Assunção, Buenos Aires. Cabeça de Vaca cortou na ilha de Santa Catarina, onde viveu alguns meses. Dali partiu também a pé em Assunção, Paraguai, onde chegou em 1542. Durante toda a sua vida aventureira, na Flórida, Texas, México, Brasil e Paraguai, lutou em favor dos povos indígenas e pagou caro por isso. Foi preso e enviado para o exílio. Em Naufrágios e Comentários, ele narra suas fantásticas aventuras e desventuras, suas infrutíferas tentativas de impedir o genocídio perpetrado pelos brancos na América. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de destacar nessa atividade, vou pedir para vocês comentarem, né, destacando os pontos que vocês concordavam, os que vocês discordavam do entrevistado, do Emicida, e se vocês pudessem fazer uma pergunta para ele, o que vocês perguntariam? A Yane Pimentel fez a seguinte pergunta: com relação ao papel das mulheres no meio do hip-hop brasileiro, você acredita que a sexualização das mulheres pretas influencia em como elas são vistas no meio da música? A Luciana Quartim perguntou o seguinte:
Com as manifestações em pico em muitos países, o racismo e a violência policial tornam os conflitos mais visíveis. A pandemia ajudou de alguma forma a luta contra o racismo. O Vitor Nunes faz a seguinte pergunta: uma campanha como Black Lives Matter poderia ter sido iniciada no Brasil ao invés de esperarmos algo acontecer lá fora para poder voltar a criar a narrativa antirracista como deveria? Eu vou dar um pitaco na resposta do Vitor Nunes. Eu não. A gente olha para os países vizinhos e talvez seja histórico, né? A trajetória histórica. Os nossos vizinhos, Equador, Peru, Chile, Argentina, Colômbia, para falar de alguns, eles costumam ter uma participação social demonstrada em manifestações muito mais ativa do que nós brasileiros. O processo de independência desses países teve uma participação social, teve luta, evolução. E o 7 de setembro foi um acordão. Não sei se essa trajetória que explica o marasmo e a passividade do brasileiro, né? Então, assim, a gente vê tanta coisa. Em 2013, eu achava que ia ser uma nada, assim, era um ponto de inflexão, isso traria repercussões. Avançou um pouco, a gente teve um afastamento do presidente Rousseff, mas de lá para cá a gente tem visto tanta coisa. Me faz lembrar a música do Raul Seixas, né? O cara tá, o brasileiro tá o quê? Estado na poltrona na sala, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. O que mais precisa acontecer para tornar a indignação, né, efetiva? Bom, gente, esse aqui, então, esse eu estou dentro do roteiro que eu tinha planejado para a aula de hoje. A gente está tendo a semana universitária, a semana acadêmica. A gente está tendo também o GOP, que é um congresso acontecendo de maneira simultânea. É uma participação síncrona que ela não existiu. Fica o vídeo para vocês, então. E aí, só reforçando a necessidade de vocês postarem no Moodle, escolherem um representante do grupo, postarem lá no Moodle quem são os integrantes de cada grupo e a região administrativa que vai ser analisada. Aqueles que tiverem dificuldade em arranjar um grupo também se manifestem lá no fórum, e aí eu e os monitores temos condições de atuar, fazer essa alocação, colocá-las em algum grupo. Tá bom? Uma boa semana para todos. Logo mais, às 14 horas, eu vou dar uma palestra lá no GOP, vou falar sobre governança e organizações públicas. Então, quem tiver a oportunidade de assistir essa palestra, a gente se encontra lá. Um abraço. Tchau, tchau.